Pessoal dos nonos anos, professor Bernardo aqui. Vamos iniciar agora uma aula sobre matéria e também sobre mudanças de estado físico, tá? Eu já quero apresentar aqui as primeiras imagens, tá? Tá aí. Quero apresentar aqui a matéria e suas propriedades. Então, vamos definir o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa, tá? Então, quando a gente vai na balança, a gente não está medindo o nosso peso, é nossa massa, tá? Então, por exemplo, esse muro aqui são vários quilos, esse homem aqui são quilos, né? Esse carro aqui a gente já muda para tonelada, né? Então, tudo aqui tem massa. Na verdade, tudo que existe, que a gente pode tocar, tem massa, tá? Então, esse macaquinho tem a massa dele. Aqui, ó, se a gente engarrafar aqui, dá para medir a massa. A planta tem a massa, o vaso tem a massa dele, tá? Então, é mais fácil até a gente falar o que não é matéria. O vento não é matéria. Não dá para pegar o vento, não dá para medir, tá? O movimento de carros e pessoas, por exemplo. O movimento dos corpos não é matéria, e sim é um fenômeno que acontece, tá? Como exemplo de fenômenos, ou seja, o que ocorrem com a matéria. Então, existe a matéria, existe uma pedra é uma matéria. Você jogar essa pedra é um fenômeno que acontece, tá? Então, exemplo de fenômenos, o ar pode ser comprimido, a água pode virar gelo, o gelo pode derreter, a madeira pode queimar, o ferro pode fundir, tá? Então, tudo isso são matérias, tá? E o que é um fenômeno? Tudo que parece extraordinário. Na verdade, aqui tem a foto do Ronaldo Fenômeno, foi um grande jogador. Mas na física, fenômeno é tudo que nos parece extraordinário. O que é um fenômeno para ciências, tá? Então, é qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza, ou seja provocado experimentalmente. O fenômeno, então, é uma ação e acontece com tudo que tenha massa, tá? Então, são fenômenos, o derretimento de uma pedra de gelo, o som do rádio não é massa, é fenômeno, as imagens da televisão são fenômenos, a televisão é massa, tá? Os raios são fenômenos, a nuvem carregada é massa, um helicóptero voando é fenômeno, o helicóptero é massa. Uma folha de árvore é massa, mas uma folha de árvore caindo é um fenômeno. O fogo queimando o pavio de uma vela é um fenômeno. Então, os fenômenos podem ser classificados em químicos e físicos. Presta atenção que as questões vão cobrar isso mais tarde. Nos fenômenos químicos, também podemos chamar de transformação, é tudo que altera a estrutura ou a constituição da matéria, ou seja, ela se modifica.
resultando na formação de novas substâncias. Exemplo, a queima de uma vela. Ó, a vela, quando a gente compra, ela é assim? Não, né? Ela é inteirinha, não tem parte quebrada, assim, não tem parte desgastada. A vela novinha, retinha, né? Então, fenômenos químicos, eles alteram a estrutura ou a composição da matéria, resultando na formação de novas substâncias, tá? Essa vela é feita de parafina. Essa parafina tá caindo aqui, ó, tá formando uma nova estrutura com a mesma parafina, mas nada a ver com esta vela, tá bom? Isso é fenômeno químico. Fenômeno físico. Não altera a estrutura ou a constituição da matéria, portanto, não a transformam em outra substância. Exemplo, corante na água. Corante na água, gente, é um quisuco, é um tangue. Você tem água, aí você coloca o tangue, aquilo deixou de ser água? Não. Você tem um gelo no estado físico, é água no estado físico. Aí ele derreteu. Qual é a nova substância? Nenhuma, continua sendo água. Beleza? Corpo, corpo é uma parte da matéria, é uma parte, é uma porção limitada, ou seja, tem começo e tem fim. Com a madeira, o carpinteiro faz o cabo do martelo. Com o metal, se pode moldar uma chave. Agora, você imagina uma árvore inteirinha, matéria. Um pedaço da árvore faz o cabo do martelo, aí é corpo, tá? E substância? Substância são diferentes variedades de matéria, são diferentes tipos de matéria. Tem o metal, tem o papel, tem a madeira, tem o ferro, cada um é um tipo de matéria, tá? E o que forma as substâncias, tá? A molécula é a menor porção possível de uma substância pura, formada por um conjunto de átomos num arranjo definido e mantidos juntos por forças especiais. Exemplo, água. Você sabe o que é cada bolinha dessa? Um átomo, outro átomo, outro átomo. Assim como eu falei no roteiro, átomos são partículas indivisíveis. Vamos falar uma coisa bem simples, é a menor coisa que existe. E que acaba formando, num conjunto de átomos, acaba formando corpos muito maiores. Então, o que a gente pode falar sobre os átomos? A gente pode falar assim, que pela teoria, tá, do Big Bang, existiam átomos. Muito, 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 trilhões, quadrilhões, sei lá onde, tetralhões, decalhões de átomos. Aí muito, muito, imagina muito, muito mesmo. E eles ficavam voando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, muito, muito rápido. Aí eles começaram a se chocar e para você ver como eram tantos átomos, formaram o universo, formaram as galáxias, formaram os planetas, formaram as estrelas, que são muito maiores que os planetas. E aí, graças ao quê? Aos átomos. O conjunto de átomos formam moléculas. Então, a molécula é formada pelo conjunto de átomos. Átomo é a menor partícula e é indivisível, de tão pequenininha, submicroscópica. Se uma coisa microscópica é pequena, imagina uma coisa submicroscópica. A água apresenta algumas características. Ao nível do mar e a temperatura de 30 graus, ela é líquida, incolor, sem cheiro, inodora e insípida, tá? Ou seja, ela é líquida, não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. É formada por um conjunto de moléculas iguais, cada uma delas constituída por 3 átomos. 1, 2, 3. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se esses átomos estiverem separados, não forma água. Se tiverem 2 átomos de oxigênio e 2 de hidrogênio, é água, aquela água oxigenada. Por isso que chama água oxigenada. 2 Os e 2 Hs, água oxigenada. A água pura mesmo, essa água que é indispensável aos seres vivos, ela tem uma molécula de oxigênio
e perdão, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E os 3 juntinhos formam uma molécula. Aí nós vamos falar as diferenças dos estados físicos, que é absolutamente importante, de acordo com a junção dos átomos, com a proximidade dos átomos, com a distância dos átomos. Então, quando nós tivermos átomos bem grudadinhos, e quanto mais grudados, mais dureza confere aquela matéria. Quando os átomos estão bem juntinhos, nós temos o estado sólido, onde eles têm pouca liberdade de se movimentar, que eles ficam muito grudados. Quando os átomos estão mais distantes, ó, eles estão mais distantes do que aqui. Aí nós já temos o estado líquido da matéria, onde eles estão um pouco mais livres. Agora olha esse, ó, olha que distanciamento enorme é esse. Estado gasoso, eles se deslocam tão livremente que é absolutamente leve, ao ponto de não conseguirmos medir a massa. Os átomos estão absolutamente distantes uns dos outros e forma o estado gasoso da matéria. Então vamos lá, corpos sólidos. Nos corpos sólidos, as partículas estão muito bem próximas das outras, grudadinhas. Existe uma força de atração de grande intensidade entre elas. Vamos lembrar, quanto mais próximo um átomo do outro, aquela não é que vai ser mais sólido, é que vai ser muito duro aquela matéria, tá? Um ferro de aqueles absolutamente próprios, tá? Sem nada no meio, tá? Um ferro absolutamente sólido, tá? Com uma dureza incrível, tá? Então, eles têm movimentos apenas vibratórios. A gente bate, treme, vibra, mas os átomos estão absolutamente grudados uns nos outros, estado sólido. Ocupam em geral uma disposição regular, o que faz com que os sólidos apresentem uma estrutura bem organizada, ó. Tudo organizadinho, ó, linhas e colunas, não está espalhado. Esse é o estado sólido. Essas 4 características relacionadas determinam que os sólidos tenham forma e volume definidos. Um jipe é sólido. Olha esse metal aqui da taça, ele é sólido. O próprio jogador, ele é estado sólido. Estranho falar isso, né, gente? Mas nós estamos no estado sólido. Nos corpos líquidos, olha aqui a diferença. Os átomos estão irregulares, ó, não tem linhas e colunas, estão muito mais espaçados. As partículas ficam muito mais distantes uma das outras do que nos corpos sólidos, tá? As partículas ficam mais distantes, mais espaçadas. Entre elas existe uma força de atração de pequena intensidade. Não se compara ao sólido. Além da vibração, elas têm movimentos mais livres que nos corpos sólidos. Por isso que a água, os líquidos são muito maleáveis, escorre pelo vão dos dedos, porque eles se mexem, tá? Não ocupam disposição muito regular, olha aqui, ó. Já que o movimento é mais livre, o que faz com que os líquidos não apresentem uma estrutura muito organizada. Essas 4 características relacionadas determinam que os líquidos não tenham volume bem definidos e forma variada. Tá? Então, eles não têm volume bem definido e a forma é variada. Onde você coloca a água, ela preenche o espaço. Ela preenche. Ela fica no mesmo formato. Então, se coloca no copo, ela fica no formato do copo. Você coloca numa garrafa, ela fica no formato da garrafa, preenchendo espaços vazios. Agora, olha só, nos corpos em estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras. Entre elas quase não existe uma força de atração, elas se mexem para fora. Aliás, elas fogem uma das outras. Então, a nuvem, a fumaça, aquele vapor, o vapor, tudo estado gasoso, muito longe os átomos uns dos outros.
Além da vibração, elas têm movimentos bastante desorganizados e aleatórios. Uma hora vai para o lado, um átomo vai para o lado, outro átomo vai para o outro. Não ocupam posição regular, já que o movimento é aleatório. Isso faz com que os gases apresentem uma estrutura desorganizada. Tá? Então, essas 4 características determinam que os gases não tenham forma nem volume definidos. Olha para a própria nuvem. Uma hora ela está no formato, aí bate um vento, ela vira outro formato. Daqui a pouco tem um pedaço da nuvem se desgrudando daquele pedaço maior, né? Então, olha só aqui, para dar uma descontraída, né? Olha só, isso aqui é uma montagem, lógico. Ou então esse homem está com uma gastrite muito forte. Aqui a fumaça, né? Ó, indo para lá, indo para cá. Aqui pode ser, né? Tubo de oxigênio. E aqui é o fogo que provavelmente vai produzir fumaça. Propriedades da matéria. Então, as propriedades gerais são extensão, inércia, massa, ó a palavra, ó, impenetrabilidade. Vou comentar sobre cada uma, tá? Compressibilidade, de comprimir, elasticidade, de elástico, divisibilidade, de dividir, indestrutibilidade, de não poder ser destruído, propriedades específicas, cor, odor, sabor, brilho, estado físico ou de agregação da matéria, condutibilidade, de conduzir algo, dureza. A dureza aqui não é aquela que eu falei do ajuntamento maior dos átomos. Essa dureza é de riscabilidade. O que risca e o que pode ser riscado. Vamos lá. Propriedades gerais da matéria. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, todos nós temos essa propriedade. Nós ocupamos lugar no espaço. O meu mouse está ocupando lugar no espaço. O seu celular está ocupando lugar no espaço. Coloca o celular na palma da sua mão. Agora tenta pegar outra coisa. Não dá, porque o celular está ocupando lugar nesse espaço. Inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja repouso ou seja movimento. Se você não executar força, aquilo está sobre inércia. Se você está sentado e não precisar fazer força para estar sentado, você está em inércia. Se você estiver sentado num lugar muito apertado e você está fazendo força para não cair, não é inércia. Se você estiver em movimento, mas acelerando, não é inércia. Se você estiver indo rápido pra caramba, mas não precisar acelerar, você está em inércia. Inércia é quando não há a necessidade de fazer força, tá? Massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Para medir a massa, precisamos comparar com uma medida padrão. O que a gente usa muito é o quilograma. Tá? Então, a quantidade de matéria que um corpo possui. Ou seja, o que tem mais massa? Esse carro ou essa mulher? Quem tem mais matéria? Uma pessoa ou um prédio? Dois seres vivos. Quem tem mais matéria? Uma pessoa ou um elefante? É isso. Tá? Impenetrabilidade. Esse in aqui na frente quer dizer não. Impenetrabilidade, dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Então, você vai arrumar a louça no armário. Se você põe uma panela dentro da outra, esse buraco da panela é um espaço vazio. Agora, se não for, por exemplo, em cima da estante aqui do meu computador, tem o celular, tem uma bíblia, tem um mouse e tem o monitor. Cada um está numa parte da estante. Em cima da tela, em cima do monitor, tem uma câmera. Ela está em cima. Ela está ocupando outro espaço. Então, porque não dá para ocupar dois lugares no mesmo espaço. Veja
por exemplo, o exemplo do ônibus lotado. Se um pudesse entrar dentro do outro, o ônibus não ia precisar lotar. Se você sentar no colo de alguém, você está ocupando outro espaço. Se sentar um no colo do outro, uma hora vai bater a cabeça no teto. Então, é isso. Não dá para ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço de outro corpo. Compressibilidade. Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o seu volume reduzido quando submetida a determinada pressão. É comprimir, é apertar. Compressibilidade é comprimir. Você imagina hoje em dia está se usando muito isso em épocas de Covid. Se usa muito aqueles galões de oxigênio, né? Você imagina que ali dentro tenha tanto, mas tanto oxigênio, você acha que vai acabar logo? Não, está comprimido, está apertado. Elasticidade vem de elástico. Elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retomar o seu volume inicial após cessada a força que causa a compressão. Então vamos supor aqui o exemplo da seringa, né? Depois que você aperta o embolo até lá o fim, você puxa ele e o ar volta a ocupar todo o espaço dele. Então o embolo vai levando, ó, aqui não tem ar. Ele vai levando até o fim. Quando puxa, o ar volta. Divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se a partículas extremamente pequenas. Ué, gente, é a propriedade de dividir. Dividir a matéria em vários pedaços. Ou seja, você vai lá, compra um bolo Pullman. Quantos corpos tem? Um. Agora vai lá e corta. Uma festa de aniversário. Você tem um bolo. Quantos bolos tem? Um. Só que você parte as fatias e aí você acaba executando sem querer essa propriedade da matéria chamada divisibilidade. Poder dividir um corpo em vários pedaços. Indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformadas. Por exemplo, aqui você tem um incêndio e você tem madeira. Essa madeira é transformada em carvão por causa da queimada. Tá bom? Beleza? Vamos para o último slide. Propriedades específicas da matéria. Poder enxergar as cores, poder sentir cheiro, poder sentir sabor das coisas. O brilho é uma propriedade da matéria, intensidade, reflexão da luz. O brilho é a reflexão da luz. Estado físico da matéria, nós falamos, né? Sólido, líquido e gasoso. Dureza é o ato de riscar. Eu já mando uma charadinha para você, professor escrevendo na lousa. O que risca e o que é riscado? O giz ou a lousa? Quem risca e quem é riscado? O giz ou a lousa? Você brincando de stop no seu caderno. Depois que o professor ensinou tudo que tinha que ensinar naquele dia. Quem é que risca e quem é riscado? A folha ou a sua caneta? É a dureza, é aí. Não é questão de quebrar ou não quebrar. É de riscar. A durabilidade, a dureza, é essa propriedade. Quem risca quem? Tá? Então, quem risca é duro. Quem é riscado é mais fraco. Condutibilidade é conduzir. Nesse caso, energia elétrica. Calor. A vela conduz calor. Tá? O fio de cobre conduz o calor da vela até o voltímetro. O fio de ferro conduz calor da vela até o voltímetro. É quem conduz, tá? Aqui tem uma fonte de energia e a condutibilidade é feita por esses fios. Eles estão conduzindo. Toma cuidado quando você vai mexer mingau, vai mexer pudim, panela no fogo. O mingau tá quente, o pudim tá quente, você tá mexendo. A colher tem cabo de metal, o metal é um excelente condutor.
O fio de cobre é um maravilhoso condutor. Só que sabe quem é o melhor condutor de todos? Pensa aí. Falou água. 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 Então vamos terminar aquele pensamento. Você está mexendo o mingau quentíssimo. O calor vai subir pela colher, vai queimar sua mão. Se você estiver na água, se estiver nadando, tanto faz, piscina, mar, rio, começou a dar trovão, começou a dar relâmpago, sai da água. Porque um relâmpago que cai na água, a água conduz essa eletricidade, ela pode chegar em você. Ela pode chegar em você e te matar eletrocutado. Beleza? Então, esse primeiro slide aí, falamos sobre propriedades da matéria, sobre matéria, tá? No próximo, nós vamos aprimorar mudanças de estado físico. Bom, então vamos aproveitar esse slide aqui. As características da água nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Vamos falar um pouco da água, né? Então a água pode mudar de estado físico para outro, tá? Aumento ou diminuição de temperatura e pressão é o que faz isso acontecer, tá? Estados físicos da água pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Tá? Você vê que aqui na mesma foto tem sólido e líquido, aqui tem líquido e gasoso, é a mesma substância. Aqui é mudança de estado físico, porque aqui é água, aqui continua água. Se virasse outra coisa, aí a gente ia falar mudança de estado químico, transformação química, tá bom? Então vamos lá, organização molecular, tá aqui mais uma vez, bem agrupadinho, bem organizadinho, estado sólido. Um pouco mais desagrupado, mais espalhado, estado líquido. Muito mais espalhado um átomo do outro, estado gasoso. Tá? Escrever errado aqui, mas é gasoso. Então, sólido, líquido e gasoso. Características do estado sólido, forças de atração são maiores que a de repulsão. Tá? Então imagina o seguinte, atração é puxar, repulsão é empurrar. Apresenta retículo cristalino, forma geométrica bonitinha e constante, tá? As moléculas são muito próximas, estado sólido. As moléculas não têm mobilidade. Imagina de novo aquele exemplo do ônibus lotado. A gente consegue se mexer? Não consegue se mexer, quanto muito respirar. Então, é isso que é o estado sólido. Elas vibram em torno de posições praticamente fixas. É igual quando você bate numa coisa sólida, dá uma tremidinha, mas a coisa não sai do lugar. O movimento das partículas ocorre somente no retículo cristalino, o volume é constante, não muda, são muito poucos compressíveis, tá? Não dá muito para espremer ela, deixar menor. Pouca energia térmica, térmica quer dizer temperatura, a água pura congela a temperatura de 0 grau. O 0 é um número muito importante, sim senhor, tá? Acima de 0 grau, aliás, de 0 grau para cima, aquele gelo vai se transformar em água líquida. A água existe sob a forma de gelo, granizo, geada e neve. Tá, que legal, ó. Líquido. As forças de coesão e repulsão se igualam, então não é radical. Do sólido para o líquido não é uma mudança radical, tá? Então, ó, se no sólido as forças de coesão são maiores que a de repulsão, coesão quer dizer atração e repulsão quer dizer empurrar, tá? Então, no líquido é bem equilibrado. Tanto as forças de atrair quanto as de empurrar são iguais. As moléculas são um pouco mais distantes, não apresenta retículo cristalino e a forma geométrica não é constante, não forma aquele desenho bonitinho do sólido. As moléculas se mexem melhor, as moléculas
A molécula é conjunto de átomos, tá? Eles se mexem com maior mobilidade, eles vibram com mais intensidade. Ué, olha aqui, ó, tá? Eles vibram, tá? Esse inseto, por causa da tensão superficial, consegue ficar em pé na água. Mas tirando esse inseto e tirando Jesus Cristo, vai eu e você ficar em pé na água para ver o que acontece. A gente quebra a união dessas moléculas atômicas e cai, vai lá para o fundo. Agora, e numa geleira? A gente fica em pé, porque os átomos estão muito agrupados, tá? Volume é constante, os líquidos podem ser comprimidos, sim, achatados, né, engarrafados, tem pouca energia térmica. A água ocorre no estado líquido desde 1 grau aos 99 graus. Vou deixar um enigma no ar. Depois vocês me procuram para perguntar, mas eu acho que vocês vão saber. Resolve esse enigma aqui, ó. Tá falando que a água está no estado líquido de 1 a 99 graus. Menos que 1 grau acontece o quê? Entre esses dois números acontece o quê? Se a temperatura for maior que 99 graus, o que acontece com a água? Eu vou deixar essa pergunta. Quem se interessar vai me procurar para perguntar, ou vai falar o que sabe, ou vai pesquisar na internet, que é uma grande aliada nossa. O Google, ele é um amigo nosso, não existe só o professor. Quando observamos a água parada, podemos notar que a superfície dela parece estar coberta com uma película, oferecendo uma resistência. Essa resistência se chama tensão superficial, que é o que eu falei do mosquitinho aqui. Beleza? Gasoso. Ó a fumacinha aqui, ó. Ó a fumacinha aqui. Isso aqui deve ser um geyser, né? Geyser. Aquelas fontes termais onde a lagoa fica em cima de provavelmente uma abertura aqui do manto terrestre, como se fosse pequenos vulcões onde a superfície tem água. As forças de repulsão, ou seja, de empurrar, elas são maiores do que a de atrair. A forma do gasoso não é constante. A grande expansibilidade, ou seja, ele se espalha muito porque as moléculas são muito distantes. As moléculas se mexem, tem total liberdade para se mexer. Por isso que, olha essa fumacinha. Tem uma saindo para cá, tem outra subindo para cá. Elas se mexem muito e os movimentos são desordenados, não vai tudo bonitinho um atrás do outro. A grande compressibilidade, veja bem, aqueles tonéis de oxigênio que eu falei, né? Dá para comprimir bastante oxigênio ali dentro, viu? O volume não é constante, as partículas movimentam-se com grande velocidade, muita energia térmica, temperatura. A água está condensada em forma de nuvens ou vapor d'água. Olha aqui que interessante, ó. Estado sólido, líquido e gasoso. Vamos ver. Se o sólido passar para líquido, vamos fazer uma legenda? Todas as flechas vermelhas indicam alta temperatura e todas as setas azuis indicam baixa temperatura. Então, estado sólido para o líquido chama fusão. Se o estado líquido passar para estado gasoso, se chama vaporização ou ebulição. Eu vou falar mais uma aqui. Se do estado sólido passar para o líquido numa temperatura normal, temperatura ambiente, exemplo, derrubaram água no chão da classe. Não tem temperatura alta ali. Tá molhado o chão. Mas o pessoal da noite vai pegar o chão molhado? Seca sozinho. É evaporação. O rio, por que, por exemplo, ó, a nossa represa Billings, quando fica muito tempo sem chover, por mais que a gente use água, era para ter mais água lá. Só que é evaporação. O calor do sol, e nem é muito grau, a evaporação acontece entre 1 a 99 graus. Acima de 99 graus é a vaporização e ou ebulição,
tá bom? Agora, se o estado sólido passar de uma vez para estado gasoso, que nem a naftalina, naftalina é coisa de vô. Nossos avós usavam naftalina dentro do guarda-roupa para espantar barata. E a naftalina grandona, uma bolinha, né? Você colocava uma bolinha ali e depois de um tempo a bolinha ia diminuindo. Isso é sublimação, onde passa do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. Tudo isso envolve temperatura maior, maior temperatura, temperatura alta. Agora, vamos lá. Você tem o estado gasoso. Quando o gás passa para o estado líquido, que nem aquele vapor frio de neblina, quando bate na janela, no vidro, não faz umas gotículas de água, o que a gente chama de sereno, sereno, era gasoso, nuvem baixa, bateu no vidro do carro, no vidro da janela de casa, fez aquelas bolinhas de água, condensação do estado gasoso para o líquido. Solidificação, baba, né? Quando você enche a forminha de água, bota dentro da geladeira, do freezer e ela vira gelo. A neve, né? Nesse caso da foto, a neve. E sublimação também, quando passa do estado gasoso direto para o sólido. Coincidência, né? Então existe sublimação com temperatura alta, que é do sólido para o gasoso. E do gasoso para o sólido, temperatura fria, tá? Ocorre também a sublimação. Fusão. Então, a fusão, mudança do estado sólido para o líquido, provocada por aquecimento. Ponto de fusão, temperatura que a água pura passa do estado sólido para o líquido. Do sólido para o líquido. O gelo derretendo. 0 grau até 99. 0 grau até 99. A temperatura não aumenta enquanto está acontecendo a fusão, tá? Então, aqui aumenta a temperatura, durante a fusão a temperatura é a mesma e depois sobe de novo, passando do sólido para o líquido. Solidificação é o contrário, passagem do estado líquido para o estado sólido, através de resfriamento, temperatura baixa. Ponto de solidificação, temperatura que a água pura passa do estado líquido para o sólido. 0 grau é o exato ponto. Menos que 0, continua solidificando. Um freezer tem mais ou menos 23 graus negativos, 20 graus negativos, por aí. Então, tudo que for líquido tiver dentro do freezer vai solidificar, tá? O que acontece, professor? O que acontece é o seguinte: a baixa temperatura vai ajuntar os átomos, como se eles estivessem com frio. Eles vão juntando, 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 e quando os átomos ficam pertinho um dos outros, ele se solidifica aquele corpo da matéria. Lembra? O corpo da matéria. Beleza, né? Então tá aqui, o líquido numa temperatura legal, desceu, desceu, temperatura descendo, solidificou e desce mais ainda, vai continuar sólido, tá? De 0 grau para trás, sólido. Menos 1 grau, sólido. Menos 10, sólido. Menos 70, que é a temperatura do Polo Norte, continua sendo gelo, continua sendo sólido. Vaporização já quer dizer temperatura acima de 100 graus. Melhor, acima de 99 graus. De 100 graus para cima vai virar vapor, tá? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Voltando, é por causa do aquecimento, tá? Ponto de ebulição, a partir dos 100 graus. A água passa do estado líquido para o gasoso. Olha o gráfico, temperatura subindo, subindo, subindo. Começa a sair a fumacinha, fumacinha, fumacinha. E aí vira gasoso. E a partir dos 100 graus continua sendo gasoso. 101, 102, 150, 200, 300, 1500. Gasoso. Tá bom? Então vamos lá. Evaporização. Então tem evaporação, ebulição e calefação. Tá? Que é mais forte ainda. Evaporação.
quando a vaporização ocorre a temperatura ambiente, que eu tinha falado dos rios, né? De forma bem lenta. Temperatura 10 graus, 1 grau, 20, 25, 30, 99. Até 99 é evaporação, sem o aparecimento de bolhas ou agitação do líquido. Ebulição, tá aqui, ó, água do arroz fervendo, ó. Quando a vaporização ocorre de forma mais rápida, é de 100 graus para cima. Ela é bem perceptível, pois ocorre em toda a extensão do líquido, com agitação e formação de bolhas. Calefação, quando a vaporização ocorre de forma muitíssimo abrupta. Quer saber como que é? Quando você coloca a frigideira e ela tá bem quente, a panela tá bem quente, muito, muito quente. Aí você joga uma gota de água. Não dá nem para ver mais essa água em estado sólido, tá? Então, isso é calefação, quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente, igual as gotas pulando e passando rapidamente para o estado de vapor. Altitude versus pressão atmosférica versus ebulição. Olha só como é diferente, hein? Santos 100 graus, São Paulo 98, Brasília 96, Quito 90, La Paz 87. Para os meninos e para as meninas que gostam de futebol, quando o seu time vai lá jogar na altitude, olha só a diferença, ó, é isso. Olha a diferença do nível do mar para onde é acima do nível do mar. Com o aumento da altitude, diminui a pressão atmosférica e o ponto de ebulição da água. Condensação, liquefação, passagem do estado gasoso para o estado líquido através de um resfriamento. A temperatura não diminui enquanto está acontecendo a condensação. Então, as pequenas gotas de água vão se formando porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície fria e se condensa, isto é, passa para o estado líquido. Lembra que eu falei do que a gente chama de sereno? Ih, serenou. Poxa, não choveu, mas o vidro do carro está todo molhado, o chão está seco. Então, aquele vapor frio, ele bateu na superfície do vidro do carro, que é muito mais quente do que ele, e aí vira líquido. Ó, a temperatura vem descendo, 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 se choca com uma superfície e aí vira líquido. Bem, condensação então tem o orvalho, tem a geada. O orvalho, às vezes quando está frio, logo de manhã, vemos que muitas folhas, flores, carros, vidraças e outros objetos que estão no ar livre ficam cobertos com gotas de água sem que tenha chovido. É isso aqui que eu falei, ó. Né? Geada. Se a temperatura estiver muito baixa, a água pode congelar sobre as superfícies frias, formando uma camada de gelo. É a geada que pode causar prejuízos às plantações, já que o frio pode destruir folhas e frutos. Isso aqui, por incrível que pareça, acaba com o vegetal, né? A neve é o fenômeno meteorológico que acontece quando as nuvens se encontram com temperatura inferior a 0 grau. Desse modo, vira o que? Gelo. E os cristais de gelo caem, tá? Granizo, fenômeno caracterizado pela precipitação de água no estado sólido, ou seja, em forma de gelo. Também tem a ver com temperatura caindo, temperatura fria, tá? Sublimação, passagem do estado sólido diretamente para o gasoso e vice-versa, como vocês viram naquela animação, naquele esquema, e é através do aquecimento. Ponto de sublimação, temperatura que a água pura passa para o estado sólido, do sólido para o gasoso. É o ponto no qual a pressão de vapor substância é igual à pressão externa, gelo seco. Aquecimento global, uma das consequências do aquecimento global é o degelo. El Niño, efeito El Niño, causado por um tipo de gás chamado CFC, clorofluorocarboneto. Então ele fura a camada de ozônio e aquelas partículas mais quentes do Sol, chamado raios ultravioletas, elas acabam degelando as calotas polares e ela vai descongelando e virando água no estado líquido,
tá? O que que pode acontecer? Meu, pode inundar o mundo total. Imagina o mar enchendo a nossa cidade aqui. Daí você tá de boa na rua, de repente vem uma onda pra cima de você, né? Beleza? Essas atividades não precisa porque vocês têm as atividades dos relatórios. Tudo bem? Beleza? Tá? Vamos ver o que tem aqui, se tem algo interessante. Então aqui tem alguns estado sólido do ferro até 1529 graus, estado líquido do ferro de 1530, acho que aqui é 1800. Beleza, acabou. É isso aí, pessoal. Fim de aula, mudanças de estado físico, propriedades gerais da matéria, propriedades específicas da matéria. Até a próxima aula, roteiro 4. Fiquem com Deus.